Boa tarde, bom dia, né? Nós vamos falar hoje sobre o conteúdo de mudanças de fase, que é o conteúdo de julho. Nesse conteúdo, vocês vão aprender sobre os estados de agregação da matéria. Vocês vão aprender o que é um estado sólido, o que é um estado líquido, o que é um estado gasoso, como ocorre essa mudança de fase, como nós calculamos a quantidade de calor que sofre o processo de mudança de fase, tá bom? E o diagrama de fase também a gente vai poder identificar e esquematizar, não é? E esquematizar também como a gente faz essa mudança de fase, ou seja, a nomenclatura específica para essa mudança de fase. Essa aula foi elaborada por mim, professora Eliane, e o professor Glauber, para vocês poderem fazer as atividades do mês de julho, que na verdade nós temos uma única atividade no mês de julho, tá bom? Vamos lá para o primeiro slide. Então, aqui no primeiro slide, nós temos uma figura, uma imagem, né, de uma neblina. E como acontece a mudança de fase, por exemplo, nesse tipo de imagem, o que, que acontece para que tenha aquela fumaça, que a gente chama de fumaça, né, aquela neblina? Então, a mudança de fases, ela estuda as fases em que uma substância pura pode se apresentar, de acordo com as condições de pressão e temperatura que é submetida. A neblina que se observa na foto, por exemplo, ela resulta da transformação do vapor da água em gotícula d'água. A gente sabe que o nosso planeta, ele é considerado um planeta privilegiado, porque ele apresenta, por exemplo, como característica e como característica, né, para diversificar as espécies que habitam o nosso planeta, a água em três estados físicos, tanto no sólido, quanto no líquido, quanto no gasoso. E esse é um dos fatores que possibilitam essa diversidade e habitação do nosso planeta. Nenhum outro planeta do sistema solar possui esse tipo de característica, apresentar a água em três estados físicos da matéria. Nós vamos aprender ainda que esses estados físicos da matéria, que nós vamos identificar, que é sólido, líquido e gasoso, eles não são os únicos estados existentes na matéria, tá? Nós temos um quarto estado chamado plasma. A gente vai falar mais logo adiante, quando a gente for falar das fases da matéria, como essas fases ocorrem, que fases são essas, tá bom? Então vamos lá para o segundo slide. Então, olha só, nós temos aqui a água em três estados físicos. Eu tenho a água no estado sólido, vou pegar o laser, no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso. Qual é a diferença entre uma e outra? Elas mudam, a água muda a sua composição conforme ela muda de estado físico? Bom, é importante você salientar, é importante você compreender que mesmo que a água ela se apresente, ou qualquer outra substância, né? Mas vamos falar especificamente da água, que mesmo que ela se encontre em fases diferentes, ela vai manter as suas propriedades. Não todas, mas a sua grande maioria. Então, professora, se ela não mantém todas, qual é a propriedade que ela não mantém? O calor específico é a única propriedade que ela não vai manter. Porque no estado sólido ela tem um calor específico, no estado líquido ela tem um calor específico e no gasoso também ela vai ter um outro calor específico. Ela vai apresentar calor específico diferente. Mas o que diferencia uma fase da outra, né? Já que ela não modifica as suas propriedades como um todo, a sua composição. Bom, o que diferencia uma fase da outra é a questão da liberdade que os átomos e as moléculas possuem para interagir entre si. Essa liberdade ela está relacionada com a intensidade das forças de interação atômico-molecular. Então, por exemplo, quando eu estou no estado líquido, as forças de interação são menores e, consequentemente, o grau de liberdade é maior. Então, quando eu estou aqui nesse estado, as forças de interação são maiores, né? E o grau de liberdade é maior. Já no estado sólido, as forças de interação elas alcançam o seu valor máximo, logo o grau de liberdade ele é mínimo. Então aqui eu não tenho tanto grau de liberdade. Já o estado gasoso, como aqui eu já tenho uma certa liberdade, aqui eu vou ter liberdade total, ou seja, praticamente as forças se anulam.
e o grau de liberdade ele é máximo no gasoso, né? E aí essas substâncias, elas tendem a ocupar todos os espaços disponíveis. Mas a gente tem que lembrar sempre que elas se comportam de acordo com nem sempre elas se comportam de acordo com o modelo ideal. Então a gente precisa estudar os casos gerais e os casos particulares, tá? Mas a princípio nós vamos identificar agora o que é, como ocorrem essas mudanças de fase dentro, como é que eu passo do estado sólido líquido para o gasoso. Aí tem uma nomenclatura específica para isso, né? Quando eu saio do estado sólido para o líquido, eu estou executando aí uma fusão. Quando eu faço essa fusão, eu estou derretendo esse gelo, tá? Estou derretendo esse gelo. Quando eu faço do líquido para o gasoso, eu estou fervendo a água. Eu estou executando uma vaporização. Quando é o inverso, do gasoso para o líquido, eu tenho uma condensação, né? Logo, eu tenho um vapor de água virando gotícula. É o caso da nossa neblina lá do primeiro slide, tá? Quando eu tenho do líquido para o sólido, eu tenho uma solidificação, ou seja, eu estou congelando a água, estou baixando a temperatura da água. Quando eu vou do sólido para o gasoso, eu tenho uma sublimação. Que objetos, que substâncias na natureza fazem esse tipo de passagem, esse tipo de mudança de estado? O gelo seco, a naftalina, né? São substâncias que saem direto do sólido para o gasoso. Onde eu vou encontrar o gelo seco? Nos drinks, nas máquinas de fumaças dos shows. A gente sempre encontra o gelo seco nesse tipo de aparato, né? Nada mais é que CO2, né? O gelo seco é CO2. Então, ele sai direto do sólido para o gasoso. E quando é o inverso, eu continuo tendo uma sublimação ou ressublimação ou sublimação inversa, que aí eu estou saindo do gasoso para o sólido. Quando eu saio do sólido no sentido sublimação, eu tenho uma endotérmica, eu estou aumentando a temperatura, né? Endotérmica. Quando eu saio já ao contrário, né? Quando eu saio do gasoso para o sólido, eu tenho uma exotérmica. Tá? Aí é o contrário, eu estou diminuindo a minha temperatura, certo? E vocês vão ver isso aqui mais tarde, quando a gente for falar de gases, quando a gente for falar da primeira, segunda lei da termodinâmica, vai falar muito sobre essa questão de endotérmica e exotérmica e umas outras que relacionam a pressão e o volume da substância. Ainda falando de mudanças de fase, a gente pode observar que toda substância que muda de fase, ou ela recebe ou libera certa quantidade de calor. Isso nós chamamos de calor sensível. Mas, quando há mudança de fase, nós temos uma quantidade de calor chamada quantidade de calor latente, tá? Nós conhecemos isso como calor latente. E esse calor latente, essa mudança de fase, ela ocorre como uma transformação física, ou seja, o calor trocado com a substância apenas atua no modo de agregação de suas partículas, sem afetar sua composição química. Quando eu tenho uma transformação química, não, é um processo irreversível. Isso aqui vai ser super importante, por exemplo, lá no estudo da química, nas questões de homogênea e heterogênea, que a gente aprende lá na primeira série, certo? E aí nós temos aqui que a fase em que uma substância se encontra depende das condições da pressão e da temperatura, a gente acabou de falar lá atrás, podendo estar num estado que corresponde ao equilíbrio entre duas fases ou mesmo entre as três fases. E aí é o que eu acabei de falar, heterogênea, homogênea, que a química tanto retrata. Representando os diferentes estados da substância num gráfico do tipo PT, pressão, temperatura, nós temos o diagrama de fases da substância. E daqui a pouco nós vamos falar sobre o calor latente, como esse calor acontece, como nós podemos calcular esse calor e como a gente pode identificar. Então, quando eu tiver uma mudança de fase, calor latente. Quando eu tiver uma mudança de temperatura, calor sensível, tá? Então, o que é o calor latente? Como é que eu encontro esse calor latente? Então, o calor latente, quando sob determinada pressão
um corpo atinge a temperatura de mudança de fase, cessa a variação de temperatura, a energia térmica continua a ser utilizada na reorganização molecular da substância e a temperatura só volta a mudar quando o corpo todo tiver mudado de fase. A quantidade Q de energia necessária para transformar a fase de um corpo de massa m é o calor latente, dado pela letra Q, e por essa equação, EML. Aí coloquei aqui um desenho de um gelo mudando de fase, né? Saindo do estado sólido para o estado líquido. Pode ver que nós temos a presença das duas fases ali. Enquanto está acontecendo essa mudança, a temperatura está se alterando. A partir do momento que ocorre a mudança, nós não vamos ter mais mudança de temperatura, mas só a fase em si, tá? Aí vamos fazer alguns exemplos daqui a pouco de como calcular o calor latente. Então, vamos lá para um exemplo 1 sobre calor latente. Nós temos o seguinte: calcule a quantidade de calor necessária para converter 40 gramas de álcool etílico, que está a uma temperatura de 79 graus Celsius, do estado líquido para o estado gasoso. Aí ele me deu latente de vaporização, 204,3 calorias por grama. Bom, para você calcular, deixa eu mudar aqui para caneta. Para você calcular esse calor latente, o que você tem que fazer? Você tem que usar aquela equação. A quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o latente. Esse latente aqui é a constantezinha que ele me fornece. Nesse caso, vai ser de vaporização. Se eu quero a quantidade de calor, eu vou pegar a massa que ele me deu, como ela está em gramas, e o calor latente está em gramas também, eu posso substituir direto. 40 vezes 204,3. Então, a minha quantidade de calor vai ser igual. Quanto que vai ser esse resultado? Então, esse resultado, ele vai ser o quê? Multiplicando uma variável pela outra, nós vamos ter 8.172 calorias. Vai ser a unidade que vai sobrar, tá? Essa vai ser a quantidade de calor necessária, né, para que haja essa mudança de estado. Eu vou sair do estado líquido para o estado gasoso. Eu vou realizar o quê? Quando eu saio do estado líquido para o estado gasoso, eu estou realizando uma vaporização, como a gente aprendeu já lá na nomenclatura específica para as mudanças de estado físico. Vamos mais a uma questão. Vamos mais a uma questão. No exemplo 2, nós temos aqui: se o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, qual é a quantidade de calor que deve ser fornecida a um cubo de gelo de 50 gramas a 0 graus Celsius para fundi-lo totalmente? Então, retirando os dados aqui do problema, nós temos o latente de fusão, eu vou chamar de LF, 80 calorias por grama. Eu quero saber a quantidade de calor e eu tenho a massa, 50 gramas. Então, substituindo na equação do calor latente, ml, só que LF, nós vamos ter essa quantidade. Então, a massa 50, o LF 80, multiplicando uma grandeza pela outra, eu vou ter que resultado? Então, qual vai ser o meu resultado? 50 vezes 80, 4.000 calorias, né? 4.000 calorias. Essa vai ser a quantidade de calor necessária para que eu tenha aí uma fusão. Ou seja, eu vou sair do estado sólido para o estado líquido. Vamos a mais um exemplo para solidificar o conteúdo. Então, vamos a mais um exemplo sobre calor latente, para finalizar o nosso slide. E nós temos o seguinte enunciado, a nossa aula, na verdade. Calcule a quantidade de calor necessária para transformar sob pressão normal 200 gramas de água em vapor de água a 100 graus Celsius. Latente de vaporização, 500 calorias por grama. A gente já conhece a nossa equação, que é massa vezes latente, no caso de vaporização. A massa que ele me deu foi 200 gramas e o latente 540 calorias por grama. Multiplicando uma grandeza pela outra, nós vamos obter o valor de 108.000, né?
108.000 calorias. Essa é a quantidade de calor necessária para que eu transforme água em vapor d'água. Então, a gente vai concluindo aqui a nossa aula, mas antes eu gostaria de deixar mais uma dica, né? Em que nós vimos que a fusão e a solidificação, elas são estruturadas, por exemplo, em temperaturas bem determinadas, né? Enquanto a fusão se processa, a quantidade sólida diminui e a líquida aumenta, sem que a temperatura se modifique. O contrário também acontece com a solidificação. As fases sólida e líquida são perfeitamente nítidas e distinguíveis, né? A gente consegue distinguir. E para a gente calcular essa quantidade de calor trocada, a gente usa o calor latente. Nós fizemos 3 exemplos a respeito disso. Nós sabemos que a pressão ela influencia nessa fusão solidificação, né? Essa pressão ela modifica o comportamento dessas substâncias, revelando algo sobre a configuração espacial das moléculas. No caso, na fase sólida, as partículas se organizam de modo que o retículo cristalino ocupa mais espaço do que o da fusão. E a fusão, as moléculas ficam mais próximas umas das outras, ocupando um espaço menor. E aí você tem um volume final menor do que quando estavam na fase sólida. Essa é a influência da pressão na fusão solidificação. Então, as substâncias elas aumentam o volume durante o processo fusão solidificação, quando elas sofrem um aumento de pressão, e fundem e solidificam a temperaturas mais altas, não é? Quando não ocorre isso. Então, já as que diminuem de volume durante a fusão solidificação, como o gelo, sob pressões mais elevadas, têm os pontos de solidificação, fusão diminuídos. Tá? Nós também podemos identificar aí também nesse nosso conteúdo a questão da vaporização e da evaporação, que é um dos outros pontos que a gente tem também na nossa apostila, né? A vaporização de um líquido pode ocorrer por ebulição ou evaporação e são processos distintos, tá? Então, uma evaporação, por exemplo, significa que a água evaporou, ou seja, passou para a fase de vapor de forma lenta e gradual, sem a necessidade de calor, sem a necessidade de ter uma modificação na sua quantidade de calor. Nesse tipo de vaporização, que é a evaporação, as partículas da superfície do líquido, elas apresentam aí uma energia cinética um pouco maior do que a energia média de outras partículas. Então, essas foram algumas das ideias que a gente deixou clara quando a gente falou dessas questões relacionadas à vaporização, a fusão, a evaporação e a solidificação, que são as primeiras fases, né, as primeiras mudanças de fase de uma substância. E a gente vai falar nas próximas aulas sobre as outras fases, e aí vai ficar para o mês de agosto, né, ou então lá para o final de julho. Nós podemos falar ainda sobre a pressão, sobre a influência da pressão na ebulição, por exemplo. Né? A pressão influencia na ebulição quando nós aquecemos, por exemplo, a água em diferentes altitudes. Aí você tem a pressão influenciando na ebulição da água. Quanto maior a altitude, né, você tem essa questão, né? Quanto maior a altitude, maior será a temperatura para que essa água entre em ebulição. Existe tudo isso, tá? Então, quanto mais baixa, menos resistência para vencer as partículas do líquido que se soltam. Quanto mais alta, mais resistência. Então, essa era a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, principalmente como calcular um calor latente. A gente já viu como calcular um calor sensível. E aí, a diferença entre um e outro está nessa questão, né? O calor latente, ele exige de você uma mudança de fase. O calor sensível, uma mudança de temperatura. Tá bom? Quando um ocorre, o outro se anula e assim sucessivamente. Um abraço e até a próxima aula.